Vamos começar o nosso curso de conversão de energia. Para conversar, falar sobre conversão de energia, vale a pena a gente falar um pouquinho, de uma forma introdutória, sobre os sistemas elétricos, né? Então, vou falar sobre o histórico do sistema elétrico, vou falar sobre as características e vou particularizar para o sistema elétrico brasileiro. O histórico, né, começa o sistema com a corrente contínua. Aí a evolução do sistema se dá em corrente alternada e é isso que nós vamos ver nessa primeira aula. Para falar da história, sempre tem que falar do Edison, né? Foi a primeira pessoa que usa economicamente, né, a eletricidade, quando ele descobre essa lâmpada. Ele descobre a lâmpada e monta todo um esquema que eu posso mostrar através desse diagraminha, que é um sistema onde eu tenho um processo de conversão mecânica para elétrica de energia. Ele tinha um gerador de corrente contínua, portanto, os terminais desse gerador, ele tinha uma tensão como se fosse uma bateria, e esta tensão alimentava a sua carga, e a carga dele era uma lâmpada. Interessante, né, que a lâmpada, né, que ele conseguiu construir no final do século XIX era uma lâmpada com uma duração de umas 40 horas. Portanto, tinha que ter uma manutenção muito contínua e, mesmo assim, ele conseguiu convencer o prefeito da época de Nova York que esse era o futuro. E ele estava coberto de razão. No nosso curso de conversão, este processo aqui, né, de conversão mecânica para elétrica, eletromecânica de energia, nós vamos estudar com bastante cuidado. Então, vamos falar dele um pouquinho nessa aula introdutória. Agora, o sistema do Edison, a lâmpada do Edison, alimentada por um gerador de corrente contínua, tinha um problema. E o problema era físico, relacionado à distância. Porque se eu começasse a botar a carga muito longe da geração, e muito longe naquela época era alguma coisa em torno de 4 quilômetros, a tensão, haveria uma queda de tensão na resistência do cabo, e a tensão na carga começava a inviabilizar o funcionamento da lâmpada. Então, essa distância, né, o aumento dessa distância, o aumento da carga, inviabilizou o sistema devido à queda de tensão na resistência. Para resolver esse problema, aparece um segundo personagem fantástico, né, o Nikola Tesla, com esse equipamento, né, um transformador. Transformador que também vamos ver com bastante detalhe no curso de conversão. Ele, mudando o número de espiras no núcleo de ferro, você consegue ajustar, em corrente alternada, evidentemente, você consegue ajustar a tensão em qualquer nível. Com este ajuste de tensão, o sistema passa a ser viável em longas distâncias. Então, o novo sistema em corrente alternada, seria uma geração em corrente alternada, em geral em baixas tensões. Você passa por um transformador, bota uma tensão lá em cima. Como a potência é sempre produto de V vezes I, quando a tensão vai lá para cima, a corrente cai, as perdas caem ao quadrado, e eu consigo chegar em qualquer distância. Nós temos linhas muito maiores do que 1000 quilômetros. Chegando perto da carga, eu faço o sistema inverso, eu rebaixo a tensão para não ter perigo, né, de uma tensão alta chegar, por exemplo, na casa da gente. E esse sistema de subir e baixar a tensão, que só é possível em corrente alternada, que viabilizou os sistemas elétricos atuais. Houve uma grande batalha, né? O pessoal chama de Batalha das Correntes. Edison defendendo a corrente contínua, dizendo que a corrente alternada, ou a alta tensão, era muito perigosa. E o Westinghouse, que o Tesla era contratado dessa empresa, defendendo evidentemente a corrente alternada, mas quem se sobrepôs, evidentemente, devido à qualidade, né, tecnológica, foi a corrente alternada. Quando você começou em corrente alternada, você não tinha definição, né? Você começou a ter várias cargas isoladas sendo alimentadas por vários geradores. Quando as cargas estão isoladas,
os geradores podem ter qualquer frequência, e era o que tinha acontecido naquela época. Para você melhorar a confiabilidade do seu sistema, você tinha que interligar esses sistemas, né? Porque daí, se eu perdesse um gerador, a minha carga poderia ser atendida por um outro gerador. Então, para aumentar a confiabilidade do meu sistema, foi necessário uma normalização. E a normalização, por exemplo, no Brasil, foi colocar todos os geradores funcionando a 60 Hz. Com o funcionamento a 60 Hz, tem maior confiabilidade, todo o sistema pode ser interligado. A gente pode, por exemplo, imaginar essas cargas como cargas regionais, né? O Nordeste ligado com o Sudeste, ligado com o Sul no Brasil, por exemplo, e você perder um elemento do sistema, por exemplo, um gerador ou um transformador ou uma linha, para o nosso critério de confiabilidade, o critério N-1, em geral, o consumidor nem fica sabendo. Isso nos mostra algumas coisas que são muito importantes no sistema elétrico. Primeiro, ele só funciona com tensão aproximadamente constante. O segundo, a velocidade de rotação dos geradores tem que ser rigorosamente a mesma. E o terceiro é que esse equilíbrio tem que ser instantâneo. Falar um pouquinho sobre cada uma. Primeiro, sobre a tensão. A tensão, eu não posso, por exemplo, usar uma lâmpada que é vendida no Rio de Janeiro a 110 volts aqui no Brasil. Por quê? A corrente que vai circular nesta lâmpada vai ser o dobro, a potência que eu vou, a quantidade de calor que eu vou produzir vai ser 4 vezes, porque é proporcional à corrente ao quadrado, e eu não consigo esfriar essa potência dissipada e ela queima. Então o sistema elétrico tem que sempre funcionar com tensão aproximadamente constante. Então é uma característica importante e nada óbvia, né, de você funcionar com tensão constante. Uma segunda característica é essa história de você rodar com a mesma velocidade. Todos os geradores numa determinada área, por exemplo, no Brasil, rodam a velocidade síncrona. Eu tenho certeza agora que Itaipu, Paranoá, Tucuruí e Paulo Afonso, todos estão gerando a 60 Hz. E isso não tem nada de óbvio, porque as máquinas aceleram e desaceleram com base na lei de Newton. A lei de Newton para movimentos rotacionais diz que o conjugado resultante é igual à constante de inércia vezes aceleração angular. Conjugado vezes velocidade e potência, você dizer que o conjugado resultante é igual a zero significa dizer que potência mecânica que entra nas turbinas é igual à potência elétrica. Então é este o equilíbrio que eu preciso fazer para que o meu sistema elétrico funcione. E é bacana perceber que não tem nada de óbvio, já que essa potência elétrica varia muito ao longo do dia. Como exemplo, eu mostro uma curva de carga do Brasil. Olha só como varia a carga no Brasil. Varia lá dos seus 57 para 78 megawatt hora por hora, tá certo? Então, essa distância, essas variações que o nosso operador do sistema tem que perceber e ajustar e manobrar o sistema para que a potência mecânica que entre nas turbinas acompanhe essa potência elétrica da carga. Não tem nada de óbvio e vamos ver bastante sobre isso ao longo do curso. O último ponto é que a energia não pode ser armazenada, portanto, esse equilíbrio entre geração e carga tem que ser instantâneo. O que você armazena é água, energia potencial, agora, ou combustível, no caso das térmicas. Agora, uma vez gerada, a energia elétrica tem que ser consumida instantaneamente. No caso do Brasil, né, temos várias características e eu vou falar de 3. Característica renovável do sistema, o nosso baixo consumo e essa necessidade de expansão. Falar da característica renovável. Se eu juntar a hidro com a renovável, a gente vê que mais de 80% da geração de energia elétrica no Brasil é renovável. Portanto, é uma característica super positiva do setor elétrico brasileiro. Uma segunda é que a gente precisa muito da energia armazenada. Essa é aqui a curva de energia armazenada por mês nos reservatórios do Sudeste e Centro-Oeste do Brasil.
A gente vê a crise de 2001 aqui e estamos vendo a crise de 2021 aqui também, né? Você vê que os reservatórios, depois do período chuvoso, não chegaram nem a 40%. Então, é a crise que estamos vivendo hoje. Outro ponto interessante do caso brasileiro é que a gente consome, em média, menos que o mundo. A gente consome muito pouco. Muito menos que os Estados Unidos, ou com França, Alemanha, ou com países europeus. Eu não botei nesse gráfico nem a Noruega, que ainda consome quase que 2 vezes os Estados Unidos. Então, o consumo médio do brasileiro é baixo. O que aponta para uma terceira característica é que a tendência do nosso sistema é de expansão. Eu preciso que o sistema elétrico cresça. E é interessante isso aqui, né? A gente consegue ver, por exemplo, que nesses últimos 6 anos nós vivemos uma recessão, né? O consumo de energia ficou quase estável, o que é muito grave. Então, a característica normal do sistema brasileiro é crescer mais ou menos 3% ao ano, todo ano. Como conclusões, então, o Brasil é um país que produz energia renovável, tem baixo consumo, abaixo de 3 megawatt-hora por ano. O consumo vai voltar a crescer, a gente acha que vai voltar a crescer, eu acho isso super importante, vai continuar sendo renovável e talvez a característica mais importante seja isso. A gente tem que planejar um sistema com muito gerador e essa disciplina vai falar um pouco dessa possibilidade, né, de como se gera energia para expansão. Era isso que eu queria dizer, eu agradeço muito a atenção e até a próxima.